Muito bom. Breno, jornalista, vi que você esteve com líderes mundiais de peso, né? E eu quero começar por aí, sobre um pouco da sua vivência como profissional, suas andanças pelo mundo, e depois a gente entra um pouco mais a fundo na pauta do programa. Tá bem. Bom, eu sou jornalista desde 1982, já são ali 43 anos de atividade profissional. Eu comecei garoto, eu tinha um pouco mais de 20 anos de idade. E fui me especializando em jornalismo internacional, né? Embora também tenha feito muitas matérias sobre a situação, sobre temas brasileiros, eu me especializei em jornalismo internacional, na política externa brasileira, o que me levou a estar presente em vários países e a entrevistar distintas lideranças, distintas personalidades, especialmente da vida política e militar internacional. Há 17 anos atrás, eu fundei o Opera Mundi, que é um site, um canal especializados em política externa brasileira e na situação internacional. E essa é basicamente, vamos dizer, o veio principal da minha atividade profissional nessas já mais de 4 décadas. Muito bem. Quero dizer que uma das pessoas que sempre me inspirou foi o seu pai. Muito obrigado. Ferreira Neto, que eu considero que foi um dos melhores, se não o melhor entrevistador que a imprensa brasileira já teve. Quando eu era garoto, eu te contava dos bastidores, quando eu era garoto, eu era da liderança da União Brasileira de Estudantes Secundaristas e eu fui entrevistado pelo seu pai. Então, isso deve ter exatamente aí uns 43, 44 anos. Né? Que emoção, que bom, que honra também poder ter essa oportunidade de te entrevistar, lembrando ao meu querido pai. Claro, além disso, é o inventor, para quem não sabe, Ferreira Neto é o inventor dos debates eleitorais. Sim, o primeiro debate Franco que foi Montoro. Franco Montoro e Reinaldo... Me esqueci o nome do candidato do PDS Sim. em 82 aqui. Reinaldo de Barros. Reinaldo de Barros e Franco Montoro foi o primeiro debate eleitoral, pelo menos no período pós-ditadura. Né? Você, enquanto nas suas experiências pelo mundo, você inclusive citou essa questão de países muito com questões militares, né? Cuba, é interessante a gente falar um pouco, porque sempre muita gente que fala sobre socialismo, sobre comunismo, capitalismo e etc., cita-se muito Venezuela, né, hoje em dia. Mas eu acho que muitas pessoas precisam entender um pouco mais até sobre como era Cuba, né? Que tão próximo, falava-se tanto, mas já não é mais o foco. Como é que na sua visão, desde que você conhece Cuba, obviamente, é como a gente ouve falar, é como as pessoas falam, em que ponto a mídia tem um peso? Porque hoje a gente tem as mídias sociais, né? Então escancara tanto para o bem quanto para o mal. Tanto as pessoas podem ver coisas que antes não eram mostradas, quanto podem inventar. Até que ponto o que a gente vê nas mídias sociais, o que a gente vê nas reportagens é a realidade do que você enxerga quando você está no próprio lugar? Olha, eu acho que a versão dominante sobre certos países, entre os quais Cuba, muitas vezes ela é contaminada por objetivos ideológicos que se transformam em objetivos editoriais, o que faz com que a cobertura perca isenção, perca objetividade. Não existe cobertura neutra, como você sabe, mas as coberturas elas têm que ser isentas, ou seja, eu tenho que reportar aquilo que eu vejo. Exato. Não é? Elas têm que ser objetivas, elas têm que ser baseadas em fatos. Alguns países que estão na crista da luta ideológica do mundo, muitas vezes recebem uma cobertura deformada. Cuba é um caso clássico na América Latina, não é? Porque todo mundo que ouve falar de Cuba, ou muita gente que ouve falar de Cuba, tem a impressão de que Cuba é algo parecido com Haiti, não é? Exato. Não é isso? Um país depredado. Isso é absolutamente inverídico. Com exceção das praias turísticas. Claro, claro. E os Mas resorts. isso é totalmente inverídico. Por exemplo, Cuba vive uma situação muito difícil, ela está submetida a um bloqueio severíssimo dos Estados Unidos desde 1962. Esse bloqueio ficou ainda pior no primeiro mandato de Donald Trump, que se encerrou em 2020. Piorou agora nesses primeiros 150 dias do novo governo Trump. Vive numa situação de escassez provocada por essas sanções. Ainda assim, o IDH de Cuba, o Índice de Desenvolvimento, existe um ranking dos países pelo seu IDH. O IDH cubano é apenas uma posição abaixo do Brasil.
Mesmo Cuba tendo uma economia muitas vezes inferior ao tamanho da economia brasileira. Se você excluísse do cálculo do IDH o crescimento econômico, o desempenho propriamente econômico, e ficasse apenas com os chamados índices de bem-estar, que é educação, saúde, cultura, segurança, Cuba não estaria no 85º lugar do ranking, o Brasil está em 84º, Cuba estaria entre os 15 países de melhor desenvolvimento humano, porque o nível educacional é muito elevado. E é mesmo? Muito elevado, claro. É o maior índice de escolaridade das Américas. Em que sentido nota-se que é tão elevado? Isso é por conta da metodologia, por conta da disciplina exercida em cima dos alunos, das crianças, da educação infantil? Por qual motivo? É universitário que você se refere, ser melhor? O índice de escolaridade de Cuba é o mais elevado das Américas, supera os Estados Unidos. Nenhum outro país nas Américas tem o índice de escolaridade de Cuba. O índice de escolaridade é o número de anos, em média, que o sujeito fica na escola. Não é? O percentual de cubanos com educação superior também é o mais elevado das Américas. E Cuba tem um sistema educacional no ensino fundamental, no ensino médio e na universidade baseado em educação integral. Ou seja, as pessoas passam o dia inteiro na escola. A escola não é apenas educação em Cuba. Atividade. É atividade, formação. É claro que as dificuldades econômicas afetaram nos últimos anos a qualidade do ensino cubano, porque não há como você conseguir manter o mesmo nível educacional com tantas restrições econômicas. Mas em todos os testes nos quais Cuba participou para avaliar a qualidade educacional, Cuba sempre está entre os países de melhor qualidade educacional do mundo. Não é? Existe um teste chamado PISA, que é um teste que baseia o desempenho do ensino médio através de testes da língua, do idioma local e da matemática, que são as duas ciências básicas do ponto de vista de você avaliar a formação estudantil, a formação educacional. Cuba sempre esteve entre os primeiros países do mundo quando participou do PISA, né?